Bem, hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que nós conhecemos como análise dimensional. É um tópico usualmente dado em fenômenos de transporte, é uma das formas em fenômenos de transporte de nós realizarmos a formulação empírica, mas é também muito importante para a disciplina de estatística, uma vez que usualmente queremos reduzir a quantidade de fatores que nós queremos investigar. Então, esse é um tópico que é ministrado usualmente em diferentes disciplinas, apesar de sua origem ser tradicionalmente ministrada em disciplinas de mecânica dos fluidos. Um dos tópicos mais importantes que vocês vão ter, independente da área que vocês forem atuar. Conforme eu disse, nos livros de mecânica dos fluidos, ou fenômenos de transporte, vocês sempre vão encontrar um capítulo relacionado a esse assunto. E nas outras áreas, usualmente você não encontra nada que aborde o assunto. Mas esse é um assunto geral que não possui sua aplicação somente restrita à área de fenômenos de transporte, ou mecânica dos fluidos. Então, talvez uma das coisas mais importantes que você vai aprender e que você vai carregar para a vida é este assunto aqui. Nós vamos inicialmente tratar um pouco de homogeneidade dimensional, e depois nós vamos falar do teorema dos πs, que é o teorema que vai, então, reger a criação de grupos adimensionais em nossos estudos, e depois nós vamos aplicar o teorema dos πs a dois casos: o estudo de reservatórios de armazenamento de água e a perda de pressão em condutos. Vamos lá, então. Bem, vocês viram em física o Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos, por exemplo, o comprimento, que é a nossa grandeza, cujo nome aí no Sistema Internacional de Unidades é o metro, o símbolo é o M, e que possui, então, dimensão de comprimento, L. Ora, o comprimento, ele pode, nós podemos, digamos, medir o comprimento usando aí diferentes sistemas. Nós podemos usar o pé, polegar, a mão, e assim por diante, e o metro. Então, uma vez que nós podemos ter diferentes formas de medir a mesma grandeza, nós vamos sempre usar um símbolo para simplesmente indicar a dimensão. Nesse caso é o L. Para o tempo, a mesma coisa, quer dizer, nós podemos medir o tempo com de inúmeras formas diferentes, mas o sistema internacional é o segundo. Tudo bem, então nós temos aqui o T maiúsculo como sendo aquela dimensão que inclua todas as mais variadas formas que nós vamos, então, medir o tempo. A massa é M maiúsculo e a temperatura é θ. Essas são as principais dimensões que nós vamos encontrar nos estudos de engenharia civil e ambiental. Um dos tópicos mais importantes, e talvez para vocês, baseado nesse slide um pouco ridículo, talvez vocês deem risada disso, mas que muitas vezes vocês e eu, muitas vezes ainda cometemos erros, é esse aqui, é o de homogeneidade dimensional. Ou seja, quando nós temos uma equação, não basta que a quantidade seja igual. Aqui nós temos duas laranjas do lado esquerdo e duas maçãs do lado direito. Quer dizer, a quantidade é igual, 2 dos dois lados. Mas a qualidade não é igual. Aqui nós temos laranjas do lado esquerdo e do lado direito nós temos maçãs.
Ou seja, se a quantidade e a qualidade não forem iguais, então não existe uma igualdade. Nesse caso, é uma desigualdade. Assim também, quer dizer, então, se nós olharmos aqui para os dois quadros de baixo, nesse caso, nós podemos dizer que existe uma igualdade, porque nós temos ali 2 maçãs é igual a 2 maçãs. Tanto a quantidade, 2, quanto a qualidade, maçã, é igual nas duas situações. Então, sempre que nós fazemos operações de soma e subtração, é extremamente importante que a qualidade seja igual. Nós só podemos somar maçãs com maçãs. Nós só podemos somar laranja com laranja, ou subtrair. Mas nós não podemos somar maçãs com laranjas. Entretanto, quando nós realizamos as operações de divisão e multiplicação, nesse caso, nós podemos dividir qualidades diferentes. Por exemplo, se nós temos 4 maçãs e 2 laranjas, nós podemos dividir essas 4 maçãs pelas 2 laranjas. Fica 2 maçãs para cada laranja. Então, aí nós podemos, então, trabalhar com diferentes qualidades. Isso aqui é muito importante. Você erra isso constantemente. Essa é a razão por qual você, às vezes, pergunta qual que é a unidade da resposta, se precisa usar o sistema internacional ou não, coisas diferentes assim. Porque você não compreendeu plenamente o que significa homogeneidade dimensional. Muito bem, vamos pegar um exemplo muito simples da física para ver se você compreendeu isso. Aqui nós temos a expressão S igual a S0 mais V0t mais meio GT ao quadrado. Ela é a clássica expressão do movimento sob aceleração uniforme, né? Aceleração aqui no caso é a aceleração da gravidade. E aqui nós temos o exemplo disso, né? Aqui uma bola de basquete está numa posição inicial, S0, com a velocidade inicial ela solta, e ela está sujeita à aceleração da gravidade, então cai, e nós temos então a posição dela, o S, para diferentes tempos. Então nós queremos saber se essa expressão está dimensionalmente correta. Ora, para ela estar dimensionalmente correta, nós precisamos ter a mesma qualidade do lado esquerdo e do lado direito. Então, vamos analisar as dimensões. Tudo que nós vamos fazer é, então, onde tem aqui uma grandeza qualquer, nós temos aqui uma variável, um parâmetro, nós vamos substituir pela dimensão da variável do parâmetro. Então, S é o que? É comprimento, né? A posição em um instante qualquer. Então, possui dimensão L. Aqui nós temos S0, que é a posição inicial, também dimensão de comprimento. Aqui, então, nós temos V0. V0 é o quê? Velocidade. Então, é comprimento por tempo. Aqui nós temos o tempo, então nós temos aqui o tempo também. Meio não tem dimensão, é adimensional. Aqui, G é a aceleração da gravidade, então a aceleração é comprimento por tempo ao quadrado, por exemplo, metro por segundo ao quadrado, comprimento por tempo ao quadrado. E aqui nós temos o tempo ao quadrado, então tempo ao quadrado, tesão ao quadrado. Ora, então, o que sobra aí? O que sobra é o que nós estamos vendo aqui. Então, aqui do lado esquerdo fica L, aqui depois o primeiro termo aqui é L também, T com T corta, então fica L aqui, e T ao quadrado sobre T ao quadrado também corta e fica L. Portanto, nós temos aqui, de fato, a soma de 3 qualidades iguais. Então, essa soma pode ser realizada. E do outro lado, nós temos também a mesma qualidade. Portanto, de fato, aqui nós temos uma igualdade. Note que nós não estamos escrevendo, que é um erro comum, 3L igual a L, de tal forma que depois fique 1 igual a 3. Nós não estamos escrevendo isso. Nós simplesmente estamos aqui colocando qual é a dimensão de cada um dos termos. Esta soma aqui, ela não pode ser realizada baseada simplesmente nas dimensões.
Mas, de fato, então, essa expressão é dimensionalmente homogênea, porque cada um dos termos, nesse caso, possui dimensão de comprimento. Um conceito muito importante é o de parâmetro variável e constante pura. Variável é uma quantidade que varia durante certo evento, é o que diz o quadro verde aqui. Então, se é uma quantidade que varia durante certo evento, então nós só temos duas variáveis em nossa expressão. S0 é a posição inicial, ela não muda no evento. A velocidade inicial também não muda no evento, só temos uma velocidade inicial numa largada da bola de basquete. O tempo varia no evento. Então, nós temos a posição para diferentes tempos. Meio também não varia. G é a aceleração da gravidade. No evento também não varia. E T é a nossa variável. Então, tudo aquilo que varia recebe o nome, bem intuitivo, né, de variável. E o parâmetro? Bem, parâmetros são aquelas quantidades que podem variar de caso para caso, mas permanecem constantes durante certo evento. Então, num evento só, S0 é constante, V0 é constante também, e G é constante. Então, num evento só, essas três grandezas aqui, elas não variam. Por isso, elas são consideradas como parâmetros, elas são constantes no evento. Não incorram no erro de até muitas vezes autores famosos, de livros importantes, de às vezes eles considerarem que um parâmetro ele pode variar no tempo. Ele não pode, porque se ele pudesse variar no tempo, ele seria uma variável, não mais um parâmetro. Então, se num determinado evento você tem uma grandeza que ela não varia durante aquele evento, isso é um parâmetro. Isso aqui é muito importante, porque existem muitos erros, mas muitos erros, tanto nos livros quanto depois na pesquisa também, em dissertações e teses, artigos científicos. Depois nós temos as constantes puras. As constantes puras são quantidades que não possuem dimensão e surgem de manipulações matemáticas. Por exemplo, na nossa expressão ali, o meio. O meio ali ele surge de uma integral de t dt, por exemplo. A integral disso fica meio t ao quadrado. Quer dizer, ela não possui dimensão. Tá? Então, é uma constante pura. Então, é muito importante nós reconhecermos em todas as expressões que nos são fornecidas quais são as variáveis, quais são os parâmetros e quais são as constantes puras. Inclusive, é muito importante aqui para aquilo que nós estamos estudando, que é a análise dimensional. Imagine que nós tenhamos, então, essa expressão, vamos continuar com ela para fins didáticos aqui, com a mesma expressão, S igual a C0 mais V0T mais meio GT ao quadrado. Imagine que nós queiramos reduzir as dimensões dessa expressão. Aliás, reduzir as dimensões, não. Reduzir o número de grandezas que nós temos nessa expressão. Então, vamos aqui primeiro fazer uma análise das dimensões, aqui, dos termos, cada um dos termos dessa expressão. Nós temos o S e o S0, quer dizer, o S é a posição em qualquer tempo, e o S0 é a posição no tempo inicial. Os dois possuem dimensão de comprimento. Daí nós temos a velocidade inicial, que possui dimensão de velocidade, então LT menos 1. Daí nós temos o próprio tempo, que possui dimensão de tempo. Nós temos a aceleração da gravidade, que possui dimensão de LT menos 2. Ou seja, quantas dimensões nós temos nessa expressão? Duas, né? Nós temos duas dimensões, só L e T. Olha, L e T são as únicas duas dimensões que nós temos aqui. Muito bem, então se nós quisermos reduzir o número de grandezas dessa dimensão, que nesse caso o número de grandezas é quanto? S1, S02, V03, tempo 4,
e a aceleração da gravidade 5. Aqui o tempo aparece repetido, né? Então, nós temos 5 grandezas aqui. Nós queremos reduzir o número de grandezas, achamos que está muito. Queremos ter uma equação com uma quantidade menor de grandezas. Tá, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher 2 parâmetros, 2 porque nós só temos 2 dimensões no nosso problema, LT. Então, nós vamos escolher 2 parâmetros para diminuir o número de grandezas dessa equação aqui. Então, quais? Porque nós temos 3, né? Lembra aqui? Nós temos 3 parâmetros. Nós temos o S0, V0 e G. Então, a pergunta que surge agora quais parâmetros nós vamos escolher? Quais dos 3? Essa é uma decisão arbitrária. Você pode escolher quaisquer, até esse momento, então, até o conhecimento que nós temos agora, você pode escolher quaisquer 2. Escolher 2 aí, tá? Isso vai ter, obviamente, suas implicações para os resultados que você irá obter, ainda que não seja errado você escolher quaisquer combinações aqui de 2 parâmetros, tá? Mas vamos lá, então. Eu escolhi S0 e V0. Então, eu escolhi aqui um S0 que tem dimensão de comprimento e V0 que tem dimensão de comprimento, tempo menos 1. Então, essa foi a minha escolha. Muito bem, então o que eu vou fazer é usar esses 2 parâmetros, S0 e V0, para reduzir o número de grandezas que eu estou achando muito aqui nessa equação azul e ver se eu consigo encontrar alguma coisa melhor, uma expressão com um menor número de grandezas. Vamos lá, então. Aqui nós temos a nossa expressão original, e o que eu vou fazer primeiro então, manipular essa expressão, usando S0 e S0 e V0. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou dividir tudo por S0. Então, fica S sobre S0, S0 sobre S0, 1, V0t sobre S0, mais meio GT ao quadrado sobre S0. Nota, então, que aqui já aparece de cara um adimensional. Ó. S sobre S0. Essa seria, então, a nossa posição adimensional. Por isso eu dei o nome aqui de S estrela. Seria a posição adimensional. Todas as posições, elas são medidas em razão de S0. S sobre S0. Daí nós temos Então, é um adimensional porque você tem comprimento, só para relembrar aqui, né? É um adimensional porque você tem uma dimensão de comprimento no numerador e no denominador também. Então, cortam as dimensões, fica L sobre L, fica igual a 1. Então, você tem aí um termo que não tem dimensão. Tá. Daí, nós temos aqui um outro termo, olha, V0t sobre S0. Se você fizer uma análise das dimensões aqui também, você irá observar que esse termo também é adimensional. E note que o tempo aqui está adimensionalizado com V0 e S0, que são justamente os 2 parâmetros que nós estamos usando para dimensionalizar essa expressão. Então, nós temos aqui um tempo adimensional, T estrela. Então, nós podemos escrever de uma forma mais compacta agora a expressão. Ali onde nós tínhamos S sobre S0, no azul aqui, agora nós vamos ter o S estrela igual a 1, mais, onde nós tínhamos V0t sobre S0, agora nós temos o T estrela, mais meio GT ao quadrado sobre S0. Note que nós ainda não estamos considerando que esse último termo aqui está dimensionalizado da forma correta, apesar de ele já ser um termo adimensional. Faça depois a análise das dimensões aí, e você verificará que esse já é um termo adimensional. Mas nós queremos adimensionalizar todos os tempos da mesma forma. Olha aqui, o tempo está dimensionalizado dessa forma aqui, V0t sobre S0. Que não é o caso, claramente não é o caso, aqui o tempo não está dimensionalizado assim, nós não temos aqui tempo está ao quadrado, né? Nós não temos aqui do lado V0 ao quadrado dividido por S0 ao quadrado, nós não temos isso.
Tá, então nós precisamos adimensionalizar da forma certa, porque nós queremos reduzir o número de termos. Então fica aqui essa estrela igual a 1 mais o tempo adimensional, mais meio gt ao quadrado sobre S0, que é o que nós tínhamos. Então eu vou manipular esse termo, multiplicando e dividindo ele por pelos parâmetros S0 e V0, de tal forma que eu obtenho esse T estrela aqui. Tá bom? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós temos T ao quadrado aqui. Para nós obtermos o T estrela, eu vou ter que multiplicar por V0 ao quadrado e dividir por S0 ao quadrado. Ora, já tem um S0 aqui. Então, eu só preciso dividir por S0 aqui. Então, T ao quadrado vezes esse V0 ao quadrado aqui, dividido por esse S0 ao quadrado aqui, dá o T estrela. Muito bem, então aqui é o que nós temos aqui, ó, V0, T sobre S0, tudo isso elevado ao quadrado. E o que sobra? O que sobra fica com G. Então fica G vezes S0 dividido por V0 ao quadrado. Note agora que o terceiro parâmetro, que é aquele que nós não incluímos para dimensionalizar a equação, também está adimensionalizado com S0 e V0. Olha aqui, S0 e V0. Então, nós podemos escrever agora que a posição adimensional é igual a 1 mais o tempo adimensional, mais meio g S0 sobre V0 ao quadrado, vezes o tempo adimensional ao quadrado. Ora, esse termo aqui, conforme eu disse, g S0 sobre V0 ao quadrado, também é um adimensional, e vamos dar um novo nome para ele. Vamos chamar isso de alfa. Isso aqui, então, o que seria? Seria a aceleração da gravidade adimensional. Nós usamos S0 e V0 para dimensionalizar o G. Então, o que nós temos agora é a posição adimensional é igual a 1 mais o tempo adimensional mais meio vezes a aceleração da gravidade adimensional vezes o tempo adimensional ao quadrado. Muito bem. Se nós formos olhar o início, lá no início, nós tínhamos quantas grandezas? 5, né? Agora nós temos quantas? Nós temos uma S, 2 T e 3 alfa. Ou seja, nós reduzimos o número de grandezas. Ora, reduzir o número de grandezas numa expressão ou num estudo qualquer sempre é interessante. Se nós quisermos plotar agora, nós podemos plotar no gráfico só essa posição em função, quer dizer, aqui nós temos o S, a posição, essa posição em função do tempo adimensional e em função da aceleração da gravidade adimensional. Olha só que coisa interessante aqui. Uma das coisas interessantes aqui é que eu posso encontrar curvas que relacionem o S com T e a aceleração da gravidade adimensional simplesmente mudando o S0. Quer dizer, a posição inicial que eu solto a bola de basquete. Que é uma coisa muito simples de se fazer. Ora, imagine você na situação inicial. Você quer descobrir uma relação entre as 5 grandezas inicial. Uma das coisas que você vai ter que variar, por exemplo, é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é uma coisa fácil de ser mudada, não é verdade? Quer dizer, você vai lá na NASA, e aí você vai lá e vai fazer o seu experimento lá num espaço lá com gravidade reduzida e coisa do tipo. Quer dizer, não é uma coisa tão fácil de ser realizada. Então, o que nós estamos fazendo, além de reduzir o número de grandezas do nosso problema, aquilo que nós estamos fazendo é facilitando a realização de nosso experimento. Talvez se eu tivesse que mudar a aceleração da gravidade, eu teria que investir milhões de dólares para fazer esses experimentos. Agora, aquilo que eu tenho que fazer é simplesmente pegar uma cadeira e soltar a bola de basquete de uma outra posição. Tá, então, isso aqui é uma coisa muito interessante, mas muito interessante, infelizmente desprezada por quase todos. Quando eu digo quase todos, é quase todos os pesquisadores, professores, em quase todas as disciplinas. Mas é uma coisa interessantíssima, coisa poderosa mesmo para nos auxiliar em qualquer área. Eu já disse, em qualquer área que você for atuar. Isso aqui não é conteúdo só de fenômenos de transporte.
Tanto é que as pessoas estão usando cada vez mais isso na disciplina de estatística, onde nós queremos realizar experimentos e queremos reduzir o número de variáveis ou de parâmetros. E, obviamente, fazer pesquisa com variáveis e parâmetros que sejam mais baratos, mais fáceis de serem realizados os experimentos. Então, nós chegamos aqui que a nossa posição adimensional é igual a uma função do tempo adimensional, da aceleração da gravidade adimensional. 1 mais t mais meio alfa t ao quadrado. Nós podemos, então, jogar esse S aqui para o lado direito, e nós ficamos, então, com a outra função qualquer, φ é igual a 1 mais t mais meio alfa t ao quadrado menos S estrela. Isso é igual a 0. Ou seja, lá no início nós tínhamos uma função φ com 5 grandezas. Aqui no final nós temos uma função φ com 3 grandezas. Teve uma redução do número de variáveis e parâmetros. Lá no início, então, nós tínhamos aqui, vamos chamar isso aqui de nome, G1, G2, G3, G4 e G5. São as nossas grandezas dimensionais, que possuem dimensão. Então, S, S0, V0, T e G eram as nossas 5 grandezas dimensionais no início. Agora, no final, vamos chamar esses adimensionais de grupos π. Grupos π adimensionais. Então, nós temos um π1, que é a posição adimensional, o π2, que é o tempo adimensional, e o π3, que é a aceleração da gravidade adimensional. Note que a redução no número de grandezas, no início nós tínhamos 5, no final nós temos 3, é igual a 2, e isso é igual ao número de dimensões que nós temos no problema, L e T. Isso geralmente é verdade, tá? Então, você já sabe quanto você consegue reduzir logo no início do problema. Você lista lá todas as suas grandezas iniciais, com suas dimensões, vê o número de dimensões que tem no problema, e então pode calcular qual vai ser a redução do número de grandezas que você vai poder possuir. Por que é interessante adimensionalizar? Considere aí que para você obter uma relação, quer dizer, uma função, uma equação, entre grandezas, você precise de 10 pontos para fazer uma regressão, lá, para ajustar uma curva lá no Excel. Considere que você precisa, então, de 10 pontos para fazer uma regressão. Então, sem a dimensionalização, 10 pontos, com a dimensionalização, 10 pontos também. Antes de adimensionalizar, você tinha quantas grandezas? 5. Agora você tem somente 3. Então, lá no começo, você teria que realizar 10.000 experimentos. Agora, depois da dimensionalização, uma vez que só precisa descobrir a relação entre 3, só precisa realizar 6 experimentos. Ora, digamos que o custo de cada experimento seja de R$50, que nós estamos sendo bem generosos aqui, tá? R$50 é um valor bem pequeno. Digamos que custa R$50. Então, o custo dos experimentos aqui, né, sem a dimensionalização, seria de R$500 mil, meio milhão. E com a dimensionalização, somente R$5 mil. Se você gasta um dia para fazer um experimento, então você gastaria aqui, antes de adimensionalizar, 10 mil dias, e com a dimensionalização, somente 100 dias. Ou seja, meio milhão, me diga que pesquisador, por exemplo, que consegue hoje obter meio milhão para fazer pesquisa. São poucas pessoas que hoje conseguem para fazer pesquisa. Eu diria que reduzir de R$500 mil para R$5 mil, você teve uma economia considerável. Sabe, esse é o problema, porque muita gente não consegue fazer pesquisa, porque não sabe dimensionalizar, uma coisa tão besta quanto essa. E também nós temos aqui o tempo para realização de experimentos. Quer dizer, 10 mil dias, você pode fazer 2 doutorados. 100 dias, você faz um TCC. Tá? Então, eu acho que está claro que é extremamente vantajoso adimensionalizar. E eu gosto de ser um pouco provocativo aqui, eu digo assim, você não vai usar isso na vida ou talvez na pesquisa. E que droga, né? Que droga.
porque as vantagens de usar isso estão claras, bem aí apresentadas, né? Então, tá, nós precisamos de uma forma um pouco mais elegante para fazer essa redução do número de grandezas em nosso problema. E para isso nós temos o teorema dos πs. O teorema dos πs diz o seguinte: seja G1, G2, G3, Gn um conjunto de n grandezas e constantes físicas dimensionais. Então, quais eram G1, G2, G3, Gn? Essas aqui, ó. Essas aqui. Essas eram as nossas grandezas, quer dizer, as nossas variáveis e constantes, né? S e T as nossas variáveis, S0, V0 e G nossas constantes. Muito bem. Então, aqui, N grandezas e constantes físicas dimensionais. E K, o número total de unidades dimensionais em termos das quais se exprimem as N grandezas G. Qual que era o nosso K? 2. Né? Nós tínhamos L e T. Só 2 unidades dimensionais. Se um fenômeno físico puder ser descrito por meio de uma função f, g1, g2, g3, gn igual a 0 das grandezas gi, então esse fenômeno também pode ser descrito por meio de uma função φ, π1, π2, πn menos r, de n menos r coeficientes adimensionais πi, independentes da forma πi é igual a G1 elevado a 1, G2 elevado a 2, G3 elevado a 3, e assim por diante, até Gn elevado a n. Ou seja, o que você está escrevendo aqui? Você está escrevendo um π como função das grandezas dimensionais que você tinha, em que π1, π2 e πn menos r constituem um conjunto completo de coeficientes adimensionais, e R é igual à característica da matriz dimensional, geralmente igual a K, ou seja, geralmente igual ao número de dimensões que você tem no problema. Muito bem. Eu fiz todo aquele blá 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 inicial para verificar se esse teorema se tornasse um pouco mais simples de se entender. Mas talvez ainda não tenha se tornado claro. Então, o que nós vamos fazer é apresentar esse teorema dos πs como se fosse uma receita de bolo e ir passo a passo, usando esse teorema dos πs de tal forma que fique mais fácil você usar o teorema dos πs na solução dos seus problemas. Então, vamos a esse passo a passo. Nosso problema é o seguinte. O nosso problema é esse aí, ó. Nós temos um reservatório de abastecimento de água de uma cidade. E aqui nós temos uma entrada, olha, a entrada aqui, ou nessa outra figura aqui, a entrada está aqui. Nós temos uma saída aqui, nós podemos ver nessas duas figuras, a saída aqui. Esse reservatório possui aí 6,10 metros aqui, de largura, 8,20 metros aqui de comprimento. Ou seja, é um reservatório de água. E qual é o problema que os caras estão enfrentando? Estão tendo uma perda muito grande de cloro no interior do reservatório. E essa perda de cloro está relacionada ao tempo que a água permanece no interior do reservatório. E o tempo em que a água permanece no interior do reservatório está relacionado à mistura gerada pelo jato de entrada. Ou seja, quanto mais a água ela fica paradona lá, mais o desinfetante, nesse caso o cloro, decai. E aqui nós temos uma curva típica de decaimento, não necessariamente para esse reservatório aí de Lichtenberg, mas uma curva típica de decaimento. Olha aqui a concentração de cloro na vertical e o tempo em dias. Então, é óbvio que conforme o tempo passa, a concentração de cloro ela se torna menor, porque o cloro reage com a matéria orgânica existente na água, e então a sua concentração decai. Vale a pena lembrar que esse cloro é deixado na água para que não ocorra o desenvolvimento de micro-organismos e assim a água continue sendo potável. Então, se tem essa perda de cloro no reservatório, isso é uma coisa que não é interessante para a empresa de saneamento, não é verdade? E o que acontece é que quanto mais tempo a água for ficar no reservatório, quanto maior vai ser esse decaimento.
E, além disso, esse decaimento de cloro está relacionado a quanto mais rápido o jato que joga água para dentro misture toda a água já existente no reservatório. Para entender um pouco isso, os pesquisadores da Universidade de Karlsruhe, no Instituto de Hidromecânica, eles fizeram alguns experimentos em escala reduzida, para qual essa análise que nós estamos mostrando também serve. Nós vamos abordar esse assunto mais para frente. Mas aqui, então, eles construíram um modelo de escala reduzida do reservatório de Lichtenberg. Olha aqui, ó, 82 centímetros aqui, 61 centímetros, uma escala de 1 para 10, tá? E então eles fizeram alguns experimentos iniciais, onde eles simplesmente jogaram para dentro do reservatório, através da entrada do reservatório, água pintada, digamos, de vermelho. Usaram lá um tangue qualquer, ou seja, não sei o que eles usaram, mas digamos um tangue de morango. Eles usaram um tangue de morango para ver quanto tempo a água demora para ficar vermelha, ou em quais regiões ela demora mais para ficar vermelha. Então, aqui nós temos um vídeo de exploração inicial, obviamente, não dos experimentos mais rigorosos, para mostrar aquilo que os pesquisadores alemães estavam realizando. Esse vídeo é de uma vista lateral do reservatório. Vamos esperar o computador pensar um pouco aqui. Olha lá, então, o reservatório. Aqui nós temos a entrada, a saída está ali. Então, o reservatório vai ficando vermelho com o passar do tempo. A ideia é a seguinte: quanto mais rápido o reservatório ficar vermelho, mais interessante é. Vamos ver se isso, a vista lateral. Quanto mais rápido o reservatório ficar vermelho, aquilo que nós conhecemos como tempo de mistura, que é o tempo que demora para ele ficar vermelho, melhor vai ser a qualidade da água, quer dizer, menor vai ser o decaimento de cloro na água. Beleza? Então, esse tempo de mistura, esse tempo que demora para ficar vermelho é interessante para a gente. Então, esse tempo de ficar vermelho, não interessa um pouco essa definição aqui mais rigorosa para a gente nesse momento. Interessa que aquele tempo que demora para ficar vermelho, o tempo que nós conhecemos como tempo de mistura, é um tempo muito importante para que não ocorra um decaimento muito forte de cloro dentro do reservatório de água. Então, aí nós chegamos no nosso problema. O tempo de mistura, quer dizer, o tempo que demora a ficar vermelho a água, em reservatórios de armazenamento de água, com geometria circular, olha aqui a geometria circular, e uma entrada na lateral do reservatório, a entrada na lateral. Depende da descarga de quantidade de movimento na entrada, ou seja, M, que é igual a velocidade de entrada da água vezes a vazão, do diâmetro do reservatório D, quer dizer, o diâmetro desse reservatório circular, e da profundidade de água. E nós queremos encontrar uma expressão para o tempo de mistura, o tempo que demora para ficar vermelho. Tudo bem, então o procedimento é o seguinte, para nós seguirmos o teorema dos Pis ali, né? O procedimento é o seguinte: a primeira coisa que nós vamos fazer é listar as grandezas relevantes. Lembra da primeira aula que justamente a dificuldade de um problema de engenharia é nós conhecermos quais são as variáveis relevantes? Pois é, esse problema não é um problema de engenharia, né? Porque ele já dá todas as variáveis relevantes. É uma droga isso. Mas tudo bem, nós estamos treinando resolver problemas de análise dimensional. Vamos lá, então as grandezas foram dadas, as grandezas relevantes. Tempo de mistura é a nossa resposta. Tempo de mistura é a nossa resposta.
E aí, então, aqui nós temos as nossas grandezas independentes. M é a descarga de quantidade de movimento do jato de entrada, D é o diâmetro do reservatório e H é a profundidade de água. Então, essa é a primeira coisa que você faz, é listar as grandezas relevantes. Segundo passo, construir a matriz das dimensões. Construir a matriz das dimensões. Então, você coloca aqui nas colunas cada uma dessas grandezas relevantes, e aí você coloca aqui as dimensões, M, L, T. Temperatura não tem, o M já podia jogar fora. Esqueça essa primeira linha nesse problema, ela não existe aqui. Tá? Eu errei. Ela não existe, porque você não tem nenhuma massa nesse problema. Tá? Então, como é que você vai escrever aqui? Pega essa primeira coluna aqui. Tempo tem dimensão, tempo de mistura tem dimensão do quê? De tempo, né? Tempo elevado a 1. Então, o L é elevado a 0 e o tempo é elevado a 1. O M, descarga de quantidade de movimento. Ele tem dimensão do quê? Tem dimensão de comprimento a quarta dividido por T elevado ao quadrado. E o diâmetro reservatório? Bem, diâmetro é comprimento, né? Então, é L elevado a 1 vezes T elevado a 0. E o H? O H é a mesma forma, é comprimento. Então, é L elevado a 1 vezes T elevado a 0. Muito bem, construímos nossa matriz das dimensões. Como não tem M, então, inicialmente você pode até escrever o M, mas depois você descarta, porque não existe nenhum termo que envolva massa. Então, jogue fora essa linha. Se você tivesse, por acaso, escrito aqui o θ, né, que seria a temperatura, você também descartaria essa linha para toda análise posterior, toda análise que nós iremos fazer agora. Tá? Então, construir a matriz das dimensões. Próximo passo. Nós temos que escolher aquelas grandezas a repetir. Lembra, nós escolhemos lá o quê? Para dimensionalizar a nossa expressão antes. Acho que o S0 e o V0, né? O S0 e o V0. Então, nós temos que escolher essas grandezas aí. Nós precisamos saber quantas grandezas nós vamos usar. Lembre-se que geralmente é igual ao número de dimensões do problema, mas nem sempre. Então, se fosse igual ao número de dimensões do problema, nós poderíamos dizer que é igual a 2, né? Porque nós só temos L e T. Tá, mas vamos ser mais rigorosos, então vamos calcular a característica da matriz. A característica de uma matriz é a maior ordem de grandeza de uma matriz quadrada, cujo determinante é diferente de 0. Então, qual é a maior matriz quadrada que nós podemos construir aqui? 2 por 2, né? Porque nós só temos duas dimensões. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa 2 por 2 aqui dos primeiros, ó, tempo de mistura e descarga de quantidade de movimento. Calcula o determinante disso, ó, fica 0 vezes menos 2 é 0, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, o determinante é diferente de 0, então, claramente, aqui a característica da matriz é 2, porque nós temos pelo menos uma matriz 2 por 2, cujo determinante é diferente de 0. Se você pegasse de cara aqui D e H, por exemplo, ó, você ia ter 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 0, 0 também. Seria igual a 0. Você diria, opa, é 0. Mas não é, porque você pode ter outras combinações, cujo determinante seja diferente de 0. Muito bem, então definimos aqui a característica da matriz. Se você não lembra bem o que é a característica da matriz, dá uma estudadinha lá, o que significa isso. Próximo passo. O determinante da matriz dimensional do conjunto de variáveis a repetir deve ser diferente de 0. Então, agora eu já sei que eu vou ter que escolher duas grandezas para repetir, que vão aparecer em todos os grupos adimensionais. São aquelas duas grandezas, similares a S0 e V0, que eu vou usar para adimensionalizar todas as outras grandezas. Muito bem, quais? Lembra que é uma decisão meio arbitrária, mas tem algumas, digamos, regrinhas aí que você pode se lembrar de aplicar. Primeiro, você nunca vai usar a resposta como grandeza repetir, você nunca vai usar. Então, o tempo de mistura, ele não vai entrar, porque é a nossa resposta. Muito bem, uma vez, então, escolhido o tempo de mistura, então, agora, digamos que eu tenha escolhido MD. Quer dizer, o que resta seria escolher MD, MH ou DH. São as únicas possibilidades agora. Então, MD. Ó, se eu escolher MD, então eu vou pegar essa matriz 2 por 2 aqui.
E vou calcular, então, o determinante dela. 4 vezes 0 menos 1 vezes menos 2. Ou seja, o determinante deu diferente de 0. Beleza, então. Eu posso usar MD como minhas grandezas que vou usar para dimensionalizar as outras grandezas. Se eu tivesse, por exemplo, escolhido D e H, como minhas duas grandezas a repetir, não poderia fazê-lo. Porque ficaria 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 0, 0. Ou seja, não poderia usar D e H. Eu teria que optar por uma outra escolha. Bem, agora então eu já tenho o meu N, que é o número de grandezas original, que é 4, né? Aqui, ó, T, M, D e H, 4. Eu tenho o meu E, que é a característica da matriz, que geralmente é igual ao número de dimensões, que é 2, 4 menos 2. Então, eu vou criar dois grupos adimensionais. Né? Vou ter uma redução de duas grandezas nesse problema. Então, agora a questão é descobrir qual é o formato desses grupos adimensionais. Beleza. Então, o que você vai fazer depois? Então, você vai escrever aqui π1 e π2, porque você vai ter dois adimensionais, dois grupos adimensionais, e depois que você vai escrever, escrever as grandezas que você escolheu ali como grandezas a repetir. Né? Eu escolhi M e D. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. M e D, elevados a um expoente qualquer, A1 e B1. Aqui A2 e B2. E na última, então, como último termo de cada grupo adimensional, você vai colocar as grandezas que restaram. Um em cada π. Então, fica aqui tempo de mistura e profundidade do reservatório. Então, e aqui está elevado a 1. Por que 1? É arbitrário isso. Tá? Geralmente, 1 vai ser mais simples de resolver. Mas você pode colocar qualquer número aí. Tá? Porque, no final das contas, se você mudar esse número 1 aqui para outro número, vai mudar os expoentes aqui A1 e B1. E o número vai continuar sendo adimensional. Beleza? Então, é assim que você vai construir. Você vai usar as grandezas a repetir em cada um dos πs, elevados a expoente qualquer, que você vai descobrir. Você vai fazer o cálculo agora. E como último termo, você coloca as grandezas que repetem. Nota que o tempo de mistura não está como grandeza a repetir. Repito isso, você vai errar isso. Mas eu repito, não use a resposta como grandeza a repetir. Beleza, então vamos resolver para o π1. π1, então, ficou m elevado a 1, d elevado a b1, tempo de mistura elevado a 1. Se é um grupo adimensional, π1, então é como se tivesse L elevado a 0 e T elevado a 0, né? Isso aqui é um adimensional, né? Não tem dimensão isso aqui. Muito bem, então aí sobra o M. O M, nós vimos que tem dimensão do quê? L elevado a quarta, T elevado a menos 2, né? Olha lá na tabelinha aqui, ó. L elevado a quarta, T elevado a menos 2. Tudo isso elevado a 1. E o diâmetro? É L elevado a 1, né? É comprimento elevado a 1. Isso elevado a B1. E o tempo? O tempo é T elevado a 1. Tudo isso elevado a 1. Então, a questão agora é fazer com que do lado direito aqui, eu obtenha L elevado a 0 e T elevado a 0, né? Para ser igual ao lado esquerdo. Para ser um grupo adimensional do lado direito. Então, é essa brincadeira que nós vamos fazer. Quer dizer, do lado direito eu tenho L elevado a 0. Então, aqui eu vou ter o quê? 4 vezes A1. Então, 4 vezes A1. Aqui tem L, 1 vezes B1, mais 1 vezes B1. Aqui não tem L. Beleza, terminou por aí. Então, agora eu vou para o T elevado a 0. Então, aqui é 0, igual a menos 2 vezes A1. Menos 2 vezes A1 aqui embaixo. Aqui não tem T, e aqui, então, T elevado a 1, mais 1. Então, agora resolvo esse sisteminha de equações aqui. Fica A1 elevado a meio e B1 elevado a menos 2. Então, isso aqui, A1 elevado a meio, B1 elevado a menos 2, nós substituímos em π1 lá em cima. Então, π1 fica igual a m elevado a A1, que é meio, Tm elevado a 1, D elevado a menos 2. Então, nós jogamos para o denominador D elevado ao quadrado. Agora, você pode verificar se acertou os seus cálculos, né? Porque
se você substituir as dimensões aqui, tem que dar um adimensional. Então, isso aqui é o quê? É o adimensional do tempo, né? Porque nós usamos o M e o D, para adimensionalizar o tempo. Então, esse aqui é o nosso tempo adimensional, por isso eu chamei ele de tal M, tempo adimensional. A mesma coisa nós fazemos, então, para o Π2. Π2, então, é M elevado a 2, D elevado a B2, H elevado a 1. Então, tem que ser L0 elevado, L elevado a 0, T elevado a 0. E aí nós substituímos de novo a mesma coisa aqui, L elevado a 4, T elevado a menos 2, L elevado a 1. E H, então, é o quê? É comprimento elevado a 1. Tudo isso elevado a 1. Então, fica 0 igual a 4 vezes A2, mais B2, né? 1 vezes B2, mais 1. E aqui, então, o T fica 0 é igual a menos 2 vezes A2, e não aparece mais o T. Então, nós obtemos A2 igual a 0 e B2 igual a menos 1. Então, Π2 fica M elevado a 0 vezes H dividido por D. Então, nós usamos aqui M e D para adimensionalizar o H. No final, só aparece o D, né? Fica H sobre D, né? Porque M está elevado a 0. Mas, na verdade, nós usamos o M e o D para adimensionalizar o H. Muito bem, descobrimos, então, os nossos dois grupos adimensionais. O primeiro deles é o tempo de mistura adimensional e o segundo é a profundidade adimensional. Quer dizer, a profundidade foi adimensionalizada com o diâmetro do reservatório. Agora, nós vamos, então, tentar descobrir uma relação entre os dois, né? E isso é feito através da realização de experimentos. Então, tiveram pesquisadores, acho que da Universidade da Geórgia, que fizeram experimentos. E aqui nós temos plotado isso aqui, ó. Opa. Perdão. Então, aqui nós temos plotado, aqui é o tempo de mistura dimensional, que é o nosso Π1, em função do Π2, que é H sobre D. E aqui nós temos uma série de pontos. Note que, então, agora nós podemos descobrir se nós podemos encontrar uma função, quer dizer, a equação de uma função que descreva bem o comportamento desses pontos. Para esses pesquisadores, eles observaram que para H sobre D menor que 0,8 é mais ou menos constante o Π1. O Π1, o tempo adimensional, é mais ou menos igual a 10. Já quando H sobre D fica maior que 0,8, então o tempo de mistura aumenta com H sobre D de uma forma linear. E eles encontraram, então, a equação, essas equações aí, tá? Então, tempo de mistura igual a 10 para H sobre D menor ou igual a 0,8, e tempo de mistura dimensional é igual a 10 mais 3,5 H sobre D menos 1, que é a equação de uma reta, né? Essa equação aqui, está escrita aqui equação 14, a equação dessa reta aqui, quando H sobre D é maior que 0,8. Ou seja, o que esses pesquisadores, na realidade, encontraram é o seguinte: quando a profundidade de água no reservatório é mais ou menos, até mais ou menos, a mesma ordem de grandeza do diâmetro, então o tempo de mistura, o tempo que vai demorar para ficar vermelho de forma adimensional, é igual a 10. Vai demorar o mesmo tempo adimensional para ficar vermelho. Já quando H se torna maior que o diâmetro, então você começa a ficar como se fosse um tubão, né, um standpipe, aqueles reservatórios mais que parece que em formato de um tubo em pé. Bem, então conforme vai aumentando essa relação, o tempo para ficar vermelho demora mais. E vai aumentando linearmente, com essa razão H sobre D. Então, essa é uma das formas de nós aplicarmos essa análise dimensional. Gostaria de destacar aqui um ponto, que esses autores desse estudo aqui, eles não fizeram análise dimensional antes de fazer o experimento. Isso poderia ter economizado muito dinheiro para eles. Eles só fizeram essa análise dimensional depois. Ainda assim foi importante porque eles puderam generalizar os seus resultados. Essa é uma das coisas importantes da análise dimensional. Eles estão plotando aqui resultados extremamente para experimentos bem diferentes.
e puderam obter uma equação geral para isso. Mas se eles tivessem feito isso antes da realização dos experimentos, isso teria sido muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, ora, se você não faz isso antes, então você vai construir reservatórios que permitam diferentes profundidades, isso é fácil de variar, né? Só enche o reservatório lá com uma altura diferente de água, mas eles tiveram que construir reservatórios com diferentes diâmetros. Aí começa a entrar o dinheiro, né? Então, se eles tivessem pensado nisso antes, eles poderiam ter construído um só reservatório e só ter variado a profundidade de água, porque ao fazer isso, eles estavam variando. Esse é o P2, o adimensional aqui, e teriam economizado muito dinheiro na realização dos seus experimentos. Vamos a um exemplo final, que é um exemplo bem clássico da mecânica dos fluidos e da hidráulica, e que vocês vão carregar aí, provavelmente, para a vida de vocês. A queda de pressão na tubulação depende da velocidade média V, do diâmetro do tubo D, da viscosidade absoluta μ, da massa específica ρ, do comprimento da tubulação L e da altura da rugosidade da parede ε. Encontre uma expressão para ΔP. Então aqui nós temos nosso problema. Conforme a água anda aqui da esquerda para a direita, então ocorre uma perda de pressão. Então nós temos dois medidores de pressão. Aqui a pressão do 2 vai ser menor que do 1. Nós temos aqui o diâmetro da tubulação. Nós temos aqui o diâmetro da tubulação. E nós temos aqui a rugosidade da tubulação também, o epsilon aqui, o comprimento entre a distância, o comprimento da tubulação entre os dois medidores de pressão e a velocidade média do escoamento. Então, nós queremos encontrar uma expressão para ΔP considerando essas outras grandezas. Então, a primeira coisa, lembre-se, é fazer uma lista de todas as grandezas relevantes. E essa é a parte geralmente mais difícil. E aqui, então, o problema já dá. Tá? Então, a perda de pressão, a nossa resposta, massa específica ρ, velocidade, diâmetro, viscosidade absoluta, comprimento e rugosidade. Segundo passo, construir a matriz das dimensões. Então, pega a velocidade. Tem massa? Não. 0 elevado a 0. É comprimento dividido por tempo, né? Quer dizer, é metro por segundo. Então, comprimento elevado a 1 vezes tempo elevado a menos 1. Vamos pegar um outro mais fácil aqui, depois vocês verificam para a pressão. Epsilon, por exemplo, a rugosidade é comprimento, né? Então é m elevado a 0, comprimento elevado a 1 e tempo elevado a 0. Ou seja, você constrói a matriz das dimensões, escreve todas as dimensões. Note que a massa específica aqui envolve a massa, né? Massa específica é o quê? É massa sobre volume. Então massa elevado a 1 dividido por comprimento elevado ao cubo. Então, construiu a matriz das dimensões. Claramente, você já observou que tem 3 dimensões no problema. Então, provavelmente, você vai usar 3 variáveis para repetir. Né? R igual a 3 é a característica da matriz. Quer dizer, geralmente é igual ao número de dimensões. Se você quer ser rigoroso, você teria que calcular a característica das diferentes combinações de matriz de ordem 3 por 3 aqui. Eu não vou fazê-lo, você pode fazer em casa, mas se você pegar aí uma matriz 3 por 3, você vai obter pelo menos uma matriz com um determinante diferente de 0. Ou seja, a característica da matriz é igual a 3. R é igual a 3. Próximo. O número de variáveis que formam um conjunto de variáveis a repetir é igual à característica da matriz dimensional. Ou seja, eu vou usar 3 grandezas a repetir, porque essa foi a característica da matriz. O determinante próximo, o determinante da matriz dimensional do conjunto de variáveis a repetir deve ser diferente de 0. Ou seja, agora eu sei que eu vou usar 3 grandezas para dimensionalizar todo o resto. Então, quais 3? Bem, a resposta não pode ser, né? Então, a resposta qual que é? A pressão. Resposta não pode ser. Sobraram 6. Então, quais dessas 6? Bem, as 3 que eu escolher, de forma arbitrária, o determinante delas não pode ser igual a 0. Como geralmente se procede? Geralmente você escolhe uma grandeza relacionada à geometria do problema. Então, nesse caso, o diâmetro da tubulação.
Quais são as grandezas relacionadas à geometria do problema? Aqui o diâmetro, o comprimento e a rugosidade. Tá? Então, geralmente, você escolhe um relacionado à geometria do problema, eu escolhi o diâmetro. Uma grandeza relacionada ao escoar, por exemplo, velocidade, vazão, descarga de quantidade de movimento. Nesse caso, só tem a velocidade. E uma característica relacionada à propriedade do fluido. Nesse caso, nós temos duas, né? A viscosidade e a massa específica. Eu escolhi a massa específica. Tá? Então, eu escolhi essas três. O que eu teria que fazer agora? Jogar numa matriz essas três, né? Então, tem aqui o diâmetro, 0, 1 e 0. Tem aqui a velocidade, 0, 1, menos 1. E a massa específica, 1, menos 3 e 0. Calcule o determinante dessa matriz 3 por 3. Deve dar diferente de 0. Então, estou satisfeito. Eu posso escolher essas três. Posso escolher essas três aqui como grandezas a repetir. Muito bem. Então, tem 7 grandezas inicialmente. A característica da matriz deu 3. O número de dimensões é 3. Então, 7 menos 3, eu vou criar 4 grupos adimensionais. Então, π1, π2, π3 e π4. O que eu vou escrever primeiro? As grandezas que eu escolhi para repetir. Diâmetro, velocidade e massa específica. Então, velocidade elevado a um expoente qualquer, diâmetro elevado a um expoente qualquer, massa específica elevado a um expoente qualquer. Aparece em todos os grupos adimensionais. Por quê? Porque, na realidade, eu estou usando essas 3 grandezas aqui para adimensionalizar aquelas que restam. Nesse caso, é a pressão, a rugosidade, a viscosidade e o comprimento. Note que elas estão elevadas a 1. Pode ser qualquer número, mas 1 geralmente vai facilitar o cálculo. Então, o nosso problema agora consiste em encontrar esses expoentes, A1, B1, C1, que tornam esses grupos adimensionais. Vou fazer para o primeiro, depois vocês fazem para o resto. Tá? Então, aqui nós temos a velocidade, que tem dimensão de LT menos 1 elevado a 1. Depois nós temos o diâmetro, que é L elevado a 1. Depois nós temos a massa específica, que é ML elevado a menos 3. E depois nós temos a pressão, que é ML elevado a menos 1, T elevado a menos 2. Então, tudo isso tem que ser um adimensional, quer dizer, tem que virar aqui M elevado a 0, L elevado a 0 e T elevado a 0. Então, nós juntamos com tudo que tem M, né? Então, aqui só estou fazendo um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Então, M, nós só temos aqui, ó, é 1 vezes C1, né? 1 vezes C1, e aqui nós temos M de novo, 1 vezes 1. Então, C1 mais 1. Depois nós temos o L, que é 1 vezes A1, mais aqui B1, mais menos 3 vezes C1, mais menos 1, né? Menos 1 vezes 1. Depois nós pegamos o tempo. Aqui fica menos 1 vezes A1, e o tempo depois só vai aparecer no último termo aqui, menos 2. Então, daí você vai igualar aqui, né? Aqui tem M elevado a 0, quer dizer, 0 é igual a C1 mais 1, e assim por diante. Então, se resolver esse sisteminha de equações, você vai encontrar que A1 é igual a menos 2, B1 é igual a 0, e C1 é igual a menos 1. Então, agora isso nós substituímos no nosso grupo π inicial. Então, nós acabamos ficando com V elevado a menos 2, D elevado a 0 e ρ elevado a menos 1 vezes ΔP. Ou seja, o nosso π1 final é ΔP dividido por V ao quadrado sobre ρ. É muito fácil errar no cálculo, tá? Então, se você quer verificar se de fato calculou certo, basta fazer uma análise dessas dimensões. Você tem que chegar no grupo adimensional. Se você fizer o mesmo para π2, você vai descobrir um segundo grupo adimensional, que é da rugosidade adimensional. Lembre-se que nós sempre estamos adimensionalizando o último termo, a rugosidade, e estamos usando V, D e ρ para adimensionalizar epsilon. Então, aqui nós temos uma rugosidade adimensional. Ela é uma rugosidade relativa ao diâmetro. E se você fizer isso para os demais, você vai obter, então, o que seria o próximo? Uma viscosidade adimensional, que seria esse aqui, e aqui nós temos, então, um comprimento adimensional.
Muito bem, então nós temos 4 grupos πs. O próximo passo seria descobrir uma relação entre esses 4 πs. Tá? Então, seria descobrir uma relação. Quer dizer, eu tenho aqui uma função dos 4 πs, ela tem que ser igual a zero. O que dá na mesma de pegar um desses πs aqui, que é a nossa resposta, nesse caso, a pressão adimensional é a nossa resposta, né? E isso tem que ser igual a uma função um qualquer, que é uma função, então, desses 3 outros grupos adimensionais. Quer dizer, agora é fazer experimentos. É fazer experimentos e descobrir uma relação entre esses grupos adimensionais. Para nossa sorte, eles foram feitos, tá? Nesse caso, eles foram feitos e nós temos os resultados deles. Então, os primeiros experimentos que foram feitos mostraram o quê? Que esse ΔP adimensional, a pressão adimensional, ela varia linearmente com o comprimento adimensional. Ou seja, se você adiciona um comprimento adimensional, um L sobre D, vai aumentar de 1 unidade a perda da pressão adimensional. Se você tem agora dois comprimentos adimensionais, vai aumentar em 2 unidades a perda de pressão adimensional. Ou seja, é a relação linear. Então, nós tiramos aqui do parênteses esse L sobre D, porque tem uma relação aqui diretamente proporcional. Restam 2. Restam 2. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aparece aqui ΔP sobre V ao quadrado sobre ρ. E nós vamos jogar esse L sobre D para o lado esquerdo. Além de nós fazermos isso, nós vamos colocar um 2 aqui. Um 2 aqui embaixo. Esse 2 é só para fins didáticos. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque ele acabou sendo incluído do outro lado também. Então, se nós dividirmos aqui o denominador por meio, então nós dividimos por meio do outro lado também. Então, na verdade, essa função f é igual a 2 vezes a função φ2 que nós tínhamos aqui no bloco vermelho. Então, agora você precisa fazer experimentos para descobrir a relação entre esses 3 aqui. Esses experimentos foram realizados e eles estão aqui plotados naquilo que nós conhecemos como diagrama de Moody, o famoso diagrama de Moody. O F aqui é exatamente aquela pressão adimensional com o L sobre D lá também. Tá? Então, é a pressão adimensional. Aquilo que nós conhecemos muitas vezes como fator de atrito. Fator de atrito. Aqui na horizontal, nós temos o número de Reynolds. O número de Reynolds nada mais é do que essa viscosidade adimensional aqui. Essa viscosidade adimensional. Tá, então, o F é esse aqui, ó, ΔP sobre ρL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Então, o Reynolds é ρVD sobre μ. E, finalmente, no mesmo diagrama de Moody, nós temos também a rugosidade relativa ao diâmetro, a rugosidade adimensional, epsilon sobre D. Então, note que foram descobertas aqui relações interessantes. Que para Reynolds baixo, ou seja, para escoamento laminar, para escoamento com velocidades usualmente baixas, o que nós observamos? Existe uma relação linear entre a perda de pressão adimensional e o número de Reynolds. A rugosidade adimensional não apita nada aqui, ela não é importante. Daí, então, se nós olharmos aqui para o final do gráfico, Reynolds altos, viscosidades adimensionais altas, o que nós observamos? Você pode variar o epsilon sobre D, vamos pegar esse de cima aqui. Você pode andar aqui e variar o Reynolds para um determinado epsilon sobre D, e não está acontecendo mais nada, o Reynolds não está apitando nada. Então, isso aqui é para escoamentos muito rápidos, escoamentos turbulentos, altamente turbulentos. Então, para escoamento altamente turbulentos, o Reynolds ele não se torna mais importante. Só o epsilon sobre D é importante. Quer dizer, para diferentes epsilon sobre D, nós temos diferentes perdas de pressão adimensionais, diferentes Fs, diferentes fatores de atrito. Tá? E daí nós temos aqui uma região de transição aqui, onde é um pouco mais complicado nós entendermos aqui o que está acontecendo. E, finalmente, nós temos um limite inferior aqui, que são os tubos lisos, são aqueles que não têm rugosidade. Então, é esses tubos que nós temos aqui embaixo. Para eles, o número de Reynolds, você tem, de novo, uma espécie de variação
linear aí. Tá, então, de novo, foi generalizado o resultado através da realização de experimentos. Esse gráfico ele demorou para surgir, não foi uma coisa de um dia para o outro, na verdade tinham outros gráficos antes, e se não me engano o Moody estava na defesa de doutorado de uma outra pessoa, acompanhou a realização do estudo de uma outra pessoa e percebeu que ele estava dimensionalizando de uma forma diferente e disse, opa, eu posso adimensionalizar de uma forma melhor. E obteve esse gráfico aí, bem bonito, bem organizado. Depois de algum tempo, pesquisadores descobriram uma equação para reproduzir aquele gráfico. Então, F igual a essa expressão aqui. Ela ajuda muito porque não precisamos mais usar o gráfico para realizar aqueles cálculos. Não precisamos mais usar o diagrama de Moody. Podemos simplesmente usar essa expressão aqui, que relaciona os 3 P's. Relaciona a perda de pressão adimensional, a viscosidade adimensional e a rugosidade adimensional. Muito bem, então está mostrado aí a importância da realização do uso de grupos adimensionais, como você encontra esses grupos adimensionais. Espero, então, que você tenha aí uma boa semana de estudos e aproveite bastante isso. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Se for necessário, nós podemos marcar uma conversa via Skype ou outra tecnologia para nós tirarmos essa dúvida. Tá? A internet na minha casa não está tão boa, de fato, bem ruim. Eu moro quase na zona rural, aqui na Nova Campo Grande. Então, infelizmente, fica difícil arriscar fazer as aulas ao vivo, porque corre o risco de nós não conseguirmos transmitir a informação. Então, se você quiser, vamos conversar e eu posso tirar as dúvidas que você possui no horário que for mais apropriado. Grande abraço, espero que vocês estejam todos sãos, tudo de bom para vocês.